Hoje eu decidi gravar um vídeo do dia que Gravity Falls e Steven Universo decidiram simplesmente quebrar a internet ao mesmo tempo, com 2 episódios espetaculares que estrearam na mesma semana. E esse vídeo foi inspirado no canal americano The Roundtable, que fez um vídeo sobre o mesmo assunto. Tá sensacional, se vocês entenderam um pouco de inglês, vale a pena dar uma olhada. Vamos começar com Gravity Falls, com o episódio Not What He Sing. Acho que esse é o exemplo perfeito de como construir uma trama. Olha a paciência que os escritores tiveram antes da grande revelação. O Stan sempre foi um cara bem misterioso na primeira temporada, mas a gente não sabia se ele era só um cara do bem ou tinha alguma má intenção por trás. Só notávamos que ele colocava o dinheiro na frente de todo mundo. E, fora isso, não conseguimos imaginar se tinha algum tipo de motivação por trás do personagem. Quer dizer, até o final do primeiro episódio da série, quando ele vai na máquina de vendas, digita a senha e entra na sala secreta. Ali fica plantado um mistério na nossa cabeça que é escondido por muito tempo, até ser revisitado no final da primeira temporada, em Dreamscapers, onde é usado como piada para lembrar o espectador que aquilo existe. Para no episódio seguinte, nós temos uma cena que explode a cabeça de quem vai assistir o show pela primeira vez, onde o Stan consegue os 3 diários, e descobrimos que ele tá construindo alguma coisa grande, mas não temos ideia do que era. Junto a isso, vale mencionar que na abertura temos um código no finalzinho dela, que aparece o zodíaco do Bill, onde está escrito Stan is not what he seems, ou Stan não é o que parece. O show estava preparando o terreno para uma grande revelação. Nós precisávamos saber qual era a motivação do Stan. Afinal, ele era um cara do bem? Onde o Bill Cipher entrava em tudo isso? Quem era o autor dos diários? Essas eram só algumas perguntas de um oceano de dúvidas que tinham, e a gente estava ansioso pela revelação. Até que finalmente, nos últimos segundos do episódio Mansão Northwest, o velho McGucket vai desesperado avisar o Dipper. Só que o Dipper fala tipo, aproveita a festa aí. Mas em sequência é mostrado um laptop que estava com um computador. E na criptografia daquele episódio, que aparece nas cenas finais, repetia-se 3 vezes a frase: Stan não é o que parece, Stan não é o que parece, Stan não é o que parece. No dia seguinte a esse episódio, Alex Hirsch fez um tweet. Eu me pergunto o que Stan estava fazendo na noite anterior. E, mano, ali muitas expectativas estavam sendo criadas. Expectativas essas que estavam cada vez mais difíceis de serem atingidas. Ainda mais para uma série de TV, que o orçamento é bem menor em relação a uma série de streaming ou um filme live action para cinema. Até que o episódio que a gente tanto esperava, Not What He Sings, chegou. E ele não apenas bateu as expectativas, ele as quebrou por completo e fez a internet ficar comentando semanas sobre. E não sou eu que tô falando. Olha esse gráfico no Google Trends, por exemplo. Depois desse episódio, Gravity Falls atingiu seu pico de interesse até então. Finalmente o episódio chegou e ele foi bem direto ao ponto. Ele joga todas as cartas na mesa. O Stan estava preparando algo grande. Os agentes do governo aparecem com o mandato de prisão do Stan por ter roubado lixo tóxico. Pra gente, aquilo vai levar alguma coisa. Mas pra Mabel e Deep, eles estão só perdidos naquela situação. Tanto que eles fazem de tudo pra provar a inocência de Stan. O Stan, já preso, usa sua ligação pra avisar o SUS que não importasse o que acontecesse, proteger a máquina de vendas da loja com sua vida toda. Enquanto o Stan tenta escapar, Mabel e Dipper vão atrás das filmagens para provar a inocência do Stan. Mas quando eles descobrem que o Stan realmente tinha roubado, eles entram em estado de negação, tentando buscar qualquer coisa que pudesse provar que a motivação dele era para algo bom. Até que o Dipper acha as identidades falsas de Stan, e a Mabel lê a frase que mata ela por dentro: Stan Pines morto. De certa forma é triste ver o declínio mental da Mabel nessa situação. Ela é toda positiva, sempre tentando se animar e animar os outros ao seu redor. O Dipper, por outro lado, é mais sério nesse aspecto. Ele consegue ver um mundo onde o Stan é malvado, talvez por ele ter passado menos tempo no verão com o Stan em relação a Mabel, ele pensa dessa maneira. Já o SUS é como se fosse a mistura dos dois nessa situação. Mesmo que ele seja muito próximo ao Stan e realmente ame muito, o SUS consegue deixar as crianças em primeiro lugar, porque ele não sabe as verdadeiras intenções dele. Tanto que no final do episódio, é exatamente isso que acontece. Após conseguir entrar na máquina de vendas, o Dipper e o SUS tentam segurar o Stan, enquanto a Mabel teria a missão de apertar o botão para que tudo fosse cancelado. Com o contador chegando ao fim, o Stan faz um apelo para Mabel, se ele realmente parecer um cara malvado. A Mabel se joga para o destino e decide acreditar no que quer que pudesse rolar ali. O portal brilha. Nos questionamos o que podia acontecer. Então dele sai a resposta: o autor dos diários, o irmão de Stan. Enquanto a gente estava raciocinando tudo isso, temos um clipe final dos Stans no balanço, só aproveitando o tempo deles, em uma praia e o silêncio absoluto com só o barulho dos balanços. De cabeça eu não consigo pensar em um plot melhor que esse. Ok, talvez eu consiga pensar alguns poucos do mesmo nível, mas melhor não. A qualidade e paciência desse plot é absurda. Tudo isso foi uma grande explosão pra internet quando saiu, que pegou o hype de todo mundo e respondeu à altura, aí jogando ainda mais expectativa pros próximos episódios. Vale ressaltar que Gravity Falls atingiu seu pico ali. É bizarro
bizarro como ele atingiu um status tão grande e virou um exemplo de como fazer uma grande revelação em um desenho. No mais, vamos para o que aconteceu alguns dias depois desse episódio, em Steven Universo Libertador. A primeira temporada de Steven Universe não é mais citada quando nos referimos às melhores temporadas do desenho, mas isso tem um motivo. Ela é a temporada que está nos introduzindo tudo, onde ela tem que falar sobre essas coisas devagar, e ainda assim ela consegue ser uma temporada muito decente, na verdade. Apesar disso, ainda faltava aquele episódio, um episódio que fosse destruidor como Noriwari Hissins. A gente então tem um final de temporada com o anúncio de que teríamos 6 episódios novos em 5 dias. Durante a temporada, nós tínhamos cada vez mais dúvidas sobre as Crystal Gems, e do nada descobrimos que antigamente teve uma guerra civil Gem gigantesca. Ainda temos o episódio da Gems no jardim de infância e a Peridot descobre sobre a existência dela. Para terminar de preparar totalmente o terreno, temos o episódio da mensagem, onde o Greg quer provar ser útil para as Crystal Gems, tentando decodificar a mensagem que tinha recebido. E ao fim do episódio ele consegue. Assim temos a mensagem onde ela avisa que tinha uma gem muito forte no Caçador Steven. E era isso. E estava preparado tudo para o final de temporada. Assim chegamos no episódio O Retorno. Olhando para esse episódio hoje em dia, eu acho divertido como eu reparo tantas coisas a mais em relação de quando eu vi o episódio pela primeira vez com 10 anos. Antes eu não entendi o motivo das gems tirarem o Steven da luta mais importante da série até aquele momento. Mas hoje eu consigo entender. O Steven ainda era muito infantil. Ele achava que mesmo com uma ordem gigantesca de evacuação da cidade, não tinha perigo nenhum aquilo, que qualquer que fosse a Jam que pisasse ali, elas iriam ver que a Terra era um local bacana e iriam desistir do ataque. A Garnet olha pra ele dizendo que ele precisava ser a voz que inspirasse todos os humanos, mas no momento que ela vira as costas, as Jam se lamentam que aquilo poderia ser o fim. Mas na hora de evacuar, o Steven tem uma conversa com seu pai, onde ele começa a entender a gravidade da situação. Além de tudo, quero destacar o quão bem feita é essa cena. Olha pro rosto do Greg, o medo de perder o Steven, e o Steven bravo porque quer saber o que está acontecendo. No fim, o Steven descobre sobre a Guerra Gem e que a Rose só conseguiu salvar algumas de suas amigas, sendo Garnet, Ametista e Pérola. O Steven então vai com o Leão ajudar, e da Grande Mão Gigante surge Jasper, Peridot e a Lápis de Prisioneira, que decidem usar um super ataque nas Crystal Gems, onde o Steven consegue as defender com o escudo de Rose, assim dando algum tipo de ataque na Jasper, que achava que o Steven era a Rose. Lembrando que na época, ela pensava que a Rose tinha estilhaçado a Rosa. Assim, em uma cena desesperadora, Jasper usa o desestabilizador na Garnet e nocauteia o Steven. E bem, vamos para o próximo episódio, Libertador. Se estava faltando o episódio para Steven Universe nessa temporada, Libertador era esse episódio. Ele quebrou a internet e fez várias pessoas começarem a assistir o que elas chamam de desenho favorito hoje em dia. Mas por que esse episódio é tão aclamado e descrito pelo IMDb como o melhor episódio do desenho? Bem, vamos começar do início. O Steven acorda preso em uma jaula feita de desestabilizadores e de algum jeito ele escapa. Mais tarde no episódio, ele encontra a Ruby e descobrimos que os desestabilizadores só afetam as gems. Como o Steven é meio humano, ele consegue escapar numa boa. Ele ajuda então a Ruby a escapar e o Steven fica meio perdido em relação ao Ruby, porque ele nunca tinha visto na série até o momento. Ela tava só brava sem a Safira. Um tempinho depois, o Steven encontra lá. E aqui nós conseguimos ver duas visões diferentes. A Lápis, que mesmo sendo forte o bastante para encarar a Jasper, ela tinha medo de sofrer mais do que já sofreu. E a visão do Steven, alguém corajoso para encarar o novo, alguém que não se curva para ninguém, e mesmo com a Jasper sendo bem mais forte que ele vai enfrentar esse desafio para talvez salvar o universo. Bem, a conversa encerra ali. O Steven acha a Safira um tempinho depois e a salva também, e na sequência ela se encontra com um Ruby, onde temos a cena bonitinha das duas se encontrando e se fundindo em Garnet. Nessa hora também descobrimos que a Garnet é uma fusão, o que chocou muito a internet. Né? Mas é quando a Jasper encontra a Garnet que temos a cena épica do episódio. A Garnet enfrentando a Jasper ao som de uma música que ficou na minha cabeça semanas depois de eu ter visto o episódio. Eu me lembro até hoje de ficar enchendo o saco dos meus pais cantando aquilo aleatoriamente pela casa. A Garnet, que tinha sido humilhada no episódio anterior, dá o troco, jogando a Jasper na fonte dos desestabilizadores. A nave cai, junto com todo mundo. A Jasper pede um apelo a Lápis, onde a Malakita é formada, mas na verdade era só uma armadilha da Lápis pra prender a Jasper no fundo do mar. Com isso, encerrando a primeira temporada. Uma temporada que deu início a uma série que faz parte da vida de muitas pessoas, inclusive a desse que vos fala. Após isso,
se inicia um novo ciclo na série, com o último episódio da semana do Steven. Eu acho legal que ele trata diretamente das consequências do episódio anterior, tanto que ele começa exatamente onde o último episódio acabou, mas dessa vez com a comemoração da Jean. O pai do Steven pede notícias do que aconteceu e ao Steven contar, o seu pai tem uma crise na hora e fica todo mal depois de receber tanta coisa pra absorver. A Connie estava ligando pra ele, pedindo pra saber o que aconteceu, mas vendo do jeito que seu pai ficou, nós temos um exemplo perfeito de amadurecimento na tela. O Steven percebe que as pessoas que eram próximas a ele, ao saber da notícia, estavam ficando mal. Se seu pai já tinha ficado daquele jeito, imagina uma criança da idade dele ao descobrir tudo que rolou. O Steven fica ignorando a Connie, enquanto ele canta uma música falando que quer protegê-la. Mais tarde no episódio, o Steven fica tentando fingir ser uma pessoa sem sentimento, que não se machuca por nada e que quer proteger todos à sua volta, tentando parecer alguém responsável. Tanto que ele tenta evitar a Connie de todas as maneiras, tenta fugir dela. Tanto quando ela pede pro Steven falar na cara que não quer ser seu amigo, o Steven desaba e conta pra ela tudo. Ali rola uma conversa entre os dois, onde o Steven percebe que tentar esconder tudo da Connie acabou machucando ela mais do que quando recebeu a notícia de fato. E depois do Steven contar a notícia, ele tem uma certeza que tinha pessoas ao seu lado, que ele podia confiar e que fariam de tudo para lutar essa guerra ao seu lado. Hey, muito obrigado por me ouvir até aqui. Eu estou muito feliz com o apoio que vocês estão dando para o canal. Se vocês também gostaram do vídeo, considerem se inscrever. É de graça e faz toda a diferença para mim. O próximo vídeo vai ser um especial de Halloween sobre Over the Garden Wall. E eu peço por favor que vocês apareçam aqui semana que vem. Sério, esse vídeo tá muito bom. Obrigado por ter visto e até a próxima semana.